Como que vai funcionar essa nossa revisão? Pessoal, o nosso intuito aqui com vocês é nós passarmos pelos principais tópicos do edital, principalmente aqueles pontos que a gente tem, assim, uma plena convicção de que serão cobrados nas arguições. É óbvio que durante essa durante essa revisão, a gente não vai conseguir esgotar todo o edital, né? Então, o nosso foco aqui é passarmos pelos principais pontos, a fim de que vocês possam revisar, né? Que vocês possam refrescar na memória de vocês aqueles pontos que nós temos trabalhado desde o início do nosso projeto lá em outubro, certo? Sem mais delongas, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, para que a gente possa fazer, então, a apresentação do material. Esse material já se encontra disponível na área do aluno, né, então, caso você ainda não tenha baixado, ele está lá disponível na área do aluno, e esse material de apoio, né, é para que você possa utilizá-lo sempre aí durante os seus estudos, né, uma vez que a gente tentou condensar nele tudo aquilo que a gente acredita que, de fato, então, vai ser cobrado durante as provas que vão se iniciar na próxima segunda-feira, dia 15, beleza? Pessoal, sem mais delongas, então vamos começar aqui a nossa revisão. Pessoal, como nós explicamos para vocês, eu vou fazer a revisão de língua portuguesa e criminologia, né? Então, para a gente dar início, eu trouxe aqui para vocês os tópicos que são cobrados no edital, né? No que se refere à disciplina de língua portuguesa. Inicialmente, eu quero fazer só um panorama geral aqui daquilo que a gente tem observado que a Cadepol dá mais ou menos foco. No que se refere à leitura e interpretação de texto, como a maioria das questões, elas, no que se refere à língua portuguesa, são mais objetivas, a gente não tem observado muitas questões nesse sentido, né? Então, aqui é um tópico que não é necessário dar muita atenção. No que se refere à ortografia, nós percebemos que há muitas questões que pedem para que você soletre alguma palavra, né? E, nesse caso, a forma, né, de estudar esse tipo de questão é ter um bom vocabulário, né? É conhecer as palavras aí, que são aquelas que possuem dígrafos, são aquelas que às vezes possuem algumas palavras assim que, por exemplo, possam fazer a troca, né, o som com SS, para que o aluno confunda se é cedilha, se é com C. Então, no mais, aqui, questões de ortografia vão visar, né, que as palavras que mais assim, que possam ter algum pega, alguma situação um pouco inusual da nossa língua. Então, aqui é mais ter um bom arcabouço teórico no que se refere, então, as palavras aí que são, né, de maior cobrança. No nosso material, a gente cobrou uma série de questões que versam sobre essa temática, então, né, recomendo aí que vocês passem novamente por ele. Com relação à acentuação, também não é um tópico muito cobrado pela Cadepol, né, geralmente eles, às vezes, podem pedir para vocês explicarem qual é a regra de acentuação de determinada palavra. Então, aí nós temos as regras das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas. Então, assim, esse é um ponto que a gente passou durante as nossas bancas e que é interessante vocês darem uma revisada, né? Mas também não é um ponto, assim, tão importante na nossa revisão. Mas, de todo jeito, a gente vai tentar passar por ele rapidamente. No que se refere a sinônimos e antônimos, aqui, pessoal, a gente vai ter muitas questões que a Cadepol gosta de cobrar, né? Ela pega uma palavra às vezes que não é tão comum, e pede para que você apresente um antônimo e um sinônimo, né? Isso dentro da parte de semântica, né? Então, novamente, assim como acontece com a ortografia, é necessário que vocês possam ter um bom arcabouço teórico, né, das palavras aí da nossa língua portuguesa, para que vocês possam apresentar um sinônimo e um antônimo adequadamente. Uma dica com relação a esse tópico é o seguinte, pessoal, a gente tem percebido que às vezes quando a gente faz questões desse tipo nas nossas bancas, a pessoa ela apresenta um sinônimo corretamente, mas ela às vezes apresenta o sinônimo corretamente e acaba errando o antônimo. Pensa o seguinte, se você já sabe uma palavra que é similar àquela, é só você dizer o contrário, né? Então, assim, é um raciocínio lógico, praticamente. Então, não tentem, né, extrapolar que se você, por exemplo, pede um sinônimo da palavra inócuo. Eu sei que inócuo é a mesma coisa que inofensivo, né? O contrário disso seria o quê? Ofensivo. Então,
não precisa tentar extrapolar, é só seguir mesmo uma questão lógica, tá bom? Com relação, pessoal, ao sentido próprio e figurado das palavras, né? Aqui a gente vai ter a questão do sentido conotativo, que é o sentido que figurado, né? Peço perdão para vocês caso minha letra não esteja muito boa, né? Mas vou me esforçar aqui para escrever bem. E a gente também tem o sentido denotativo, que vai ser o quê? O sentido real, literal, né? Da palavra. Então, aqui são questões bem tranquilas, né? Então, assim, às vezes é cobrado, mas quando cobra, geralmente os alunos não têm dificuldade. Pois bem, com relação à pontuação, o que a gente tem percebido, às vezes a Cadepol, ela pergunta assim, cite para mim usos das aspas, nos dois pontos, né? Porque você fazer uma análise de uma sentença dita de forma verbal, no que se refere à pontuação, às vezes não é tão adequado, né? Porque dependendo da forma como o examinador vai falar essa frase, o aluno pode ter uma interpretação equivocada. Então a gente percebe que no que se refere à pontuação, o que mais cai são exemplos, né, de utilização de determinados sinais de pontuação para algumas ocasiões específicas. Agora, quando a gente fala aqui de classes de palavras, aqui está um ponto que é muito cobrado. Quando a gente fala de classes de palavras, pessoal, nós estamos falando de morfologia, né? A morfologia é o campo da língua portuguesa que estuda a classe da palavra. Nós sabemos que nós temos na nossa língua diversas classes de palavras, né? Temos substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, que são as classes o quê? Variáveis, ou seja, é possível você flexioná-las, né? Seja em gênero, número, grau. E nós temos aquelas invariáveis, que são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições, beleza? Então, nesse caso aqui, é muito comum que o examinador, ele fale uma palavra, ele fale uma frase e peça que você classifique alguma palavra com relação à sua classe morfológica. Isso a gente tem trabalhado desde o início nas nossas bancas, né? É um ponto que os alunos, às vezes, têm uma certa dificuldade, mas a gente sempre recomenda, então, retomar nesse ponto da matéria para que essas classes de palavras estejam muito bem sedimentadas, estejam muito bem definidas, né, no arcabouço teórico de vocês, tá bom? A gente vai passar sobre esse tópico aqui na nossa revisão com um pouco mais de detalhes. Com relação a tempos e modos verbais. Pessoal, quando a gente fala de tempos, né, a gente vai ter os tempos e os modos, certo? Modos, a gente vai ter principalmente os três, que é o indicativo, que vai expressar uma certeza sobre algo, sobre um fato concreto, o subjuntivo, que expressa uma dúvida, uma hipótese, uma condição, né, algo que ainda não se concretizou, uma probabilidade de acontecimento, e o imperativo, né, que já expressa uma ordem, um desejo, um pedido. E dentro desses modos, nós temos os tempos verbais. Então, cada tempo verbal, cada modo verbal vai ter, né, ali a sua classificação de tempos verbais. Isso a gente também já trabalhou durante as nossas arguições. É um ponto que alguns alunos ainda têm dificuldade, mas que, quando é cobrado, né, nas arguições, o examinador ele cita uma frase e pede para que o candidato classifique o tempo e o modo verbal daquele verbo. Perfeito? Quando a gente fala de tipos de frases, aqui a gente vai falar de frase verbal, frase nominal. No que se refere a isso especificamente, não é muito objeto de questão, né? Mas quando a gente fala de oração, aí sim já é uma temática que os examinadores gostam de cobrar, né? A gente tem aqui os termos essenciais da oração, a gente vai ter os termos integrantes, os termos acessórios, e principalmente a questão da coordenação, que vai estar ligado às conjunções coordenadas, e a subordinação. Também está ligado às conjunções subordinadas ou orações coordenadas e subordinadas, né? Quando a gente fala de oração, a gente está falando de um enunciado, né, que tem um verbo e possui um sentido, né? Esse sentido pode ser dependente, nesse caso nós estamos diante de uma subordinação, ou independente, que no caso seria uma coordenação, né? E quando nós falamos de termos essenciais, integrantes, acessórios, bom, é aquele tópico, né? Essenciais, sujeito, predicado, integrante. Aqui a gente vai ter os complementos diretos, indiretos, o agente da passiva,
E nos acessórios nós vamos ter aí os adjuntos adverbiais, complementos nominais, enfim. É um ponto que a gente também já trabalhou nas nossas ardições e que nessa nossa revisão de véspera a gente vai revisar, tá bom? Relação de concordância verbal e nominal. Aqui é um outro tópico que a banca gosta muito de cobrar. Por quê? Porque ela gosta de passar para você uma frase, né, que está conjugada e pode estar corretamente conjugada ou não, né? Então a gente tem que partir daquele princípio de que verbo concorda com núcleo do sujeito, né? E com relação à concordância nominal, aí os termos, né, os adjetivos, por exemplo, eles irão concordar com o nome, no caso que o substantivo. Mas nós sabemos aí que existem particularidades para cada caso, então é um ponto que a gente também vai revisar na nossa revisão de véspera, para que vocês não tenham dúvida e saibam se preparar bem, né, caso questões desse tipo caiam na banca de vocês, beleza? Pessoal, dentro também de concordância verbal e nominal, a gente vai ter aqui essa temática da regência. E essa parte da regência, tanto a verbal como a nominal, é muito importante. Porque regência, né, diz respeito ao quê? Ao complemento que o verbo ou o nome pede para que o seu sentido seja completo, né? Então aqui a gente vai entrar na parte de objeto direto, objeto indireto. Então, nesse caso, pessoal, é algo muito importante que a gente passe nessa revisão de véspera para fins de, né, de fixar esses conceitos aqui que foram explorados muito nas nossas bancas, beleza? Pessoal, em relação à colocação pronominal, aqui a gente vai ter os tópicos da ênclise, né, da próclise e da mesóclise, correto? E nesse caso, pessoal, só um detalhe aqui, só quero ver se a nossa transmissão. Perfeito. Isso aqui, que tinha aparecido uma mensagem de erro para mim, mas vamos continuar. Quando a gente fala de colocação pronominal, a ínclise, a próclise e a mesóclise, a gente vai estar falando aqui, né, a posição que o pronome oblíquo átono está posicionado no verbo. Se ele está antes do verbo, se ele está depois do verbo, ou se ele está no meio do verbo. E aqui a gente vai trabalhar aquela questão, né, da regra geral. Qual é a regra geral? Né? Que palavras invariáveis vão atrair esse pronome oblíquo átono. E depois a gente tem algumas exceções, né, como no caso aqui, a gente vai ter as proibições, no caso, não começar a oração com pronome oblíquo átono, não utilizar depois de futuros, não utilizar depois de particípios, né? Então, aqui, para cada caso especificamente, a gente vai adotar uma colocação pronominal diferente. Isso a gente vai revisar na nossa revisão de véspera também, tá? Pessoal, com relação à semântica, né? A semântica é esse campo da língua portuguesa que diz respeito ao sentido, né? Das palavras, o sentido de determinados termos, e, enfim, a gente trabalha aqui no campo da semântica a questão, né, dos parônimos, dos sinônimos, também a gente vai trabalhar aqui as figuras de linguagem, tá bom? Crase. Crase é um ponto muito importante também na nossa revisão. Pessoal, a crase, ela diz respeito ao quê? A colocação, né, do acento grave no A, né? E para que a gente consiga compreender bem esse fenômeno fonético, a gente tem que ter uma boa noção de regência, né? Porque a crase nada mais é do que a junção do A prepositivo com A artigo. Então a gente vai passar aqui de modo não tão aprofundado, né? Porque esse não é o sentido da nossa revisão, mas a gente tem que dedicar um tempo aqui à crase para fins de compreender esse tópico que é tão importante e que é tão explorado nas arguições, uma vez que o examinador ele tem o hábito de apresentar para você uma frase, né, que possui ali o artigo ou a preposição a, e vai perguntar, né, se naquele a, há ou não a presença da crase, beleza? Pessoal, análise morfossintática. Nossa, esse é um ponto também que os examinadores gostam de cobrar, pessoal. Por quê? Porque aqui a gente já vai entrar no campo da sintaxe. E a sintaxe, ela nada mais é do que aquele campo da língua portuguesa que faz o quê? Que busca compreender
qual é a função daquela palavra naquele contexto daquela frase. Ou seja, o que ela está, né? Qual que é a finalidade dela ali? Ela tem uma determinada classe morfológica, mas dentro daquela frase ela está desempenhando qual função? Ou seja, ela é um sujeito, ela é um objeto indireto, é um complemento nominal, né? Então, a gente percebe que nesse tipo de questão, o examinador ele vem, apresenta para o candidato uma frase e pede que ele apresente a classificação, qual função sintática determinado termo, né, expressão ou palavra desempenha naquela frase, beleza? Pessoal, com relação a vícios de linguagem e figuras de linguagem, né, aqui a gente vai passar de modo bem rápido sobre as principais, né, metáfora, pleonasmo, catacrese, enfim, dentre outras. Agora aqui no final, questões mescladas de gramática e interpretação de texto. Isso não é um tópico muito comum, né? Porque, como eu disse para vocês, a maioria das questões são mais objetivas, então não tem por que você ficar ali pedindo questões de interpretação de texto, uma vez que o candidato não tem o texto em mãos, então ficaria um pouco difícil, né, desse tipo de questão ser feita. Com relação à coerência e coesão, aqui, se cair questões desse tipo, são questões em que o examinador vai apresentar um determinado excerto, né, um determinado fragmento de texto e vai perguntar para o candidato se aquilo está coeso, se aquilo está fazendo sentido, se tem um sentido completo, qual que é a ideia que aquela determinada partícula ou palavra ou expressão busca transmitir, né, dentro de um contexto literário, enfim. E por fim, a gente tem a questão aqui da voz ativa e da voz passiva, tá? E aí, questões desse tipo, bom, são para que o examinador, né, para que o candidato possa classificar se, sei lá, se determinada frase está na voz passiva, seja ela sintética ou analítica, ou então se a gente percebe questões que o examinador apresenta uma frase, né, e pede para que o candidato classifique determinada expressão, e essa classificação da expressão pode ser um agente da passiva ou um sujeito paciente, né? E a gente percebe que alguns candidatos, esse conceito de voz ativa e voz passiva é um pouquinho mais chato de trabalhar, a gente percebe que os candidatos têm aí um pouco de dúvidas. Mas, enfim, pessoal, como eu estou transmitindo aqui a minha tela para vocês, eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no chat, que depois, no final da transmissão, eu vou tentar responder e vou mandar lá no grupo, né? Caso vocês, caso eu não consiga aqui responder aqui de forma durante a minha apresentação, eu vou responder depois no grupo, ou então a gente pode fazer um arquivo e postar lá na nossa plataforma para tentar esclarecer dúvidas que vocês, porventura, possam apresentar durante a nossa revisão. Beleza? Pessoal, então, como que vai funcionar o formato aqui? Eu vou tentar passar por todos esses tópicos, né, principalmente esses que eu demonstrei serem mais importantes. E aí, inicialmente, eu vou apresentar uma pergunta que versa sobre esse tópico, e em seguida eu vou apresentar o conteúdo e, né, como que aquela pergunta seria respondida, beleza? Então,